Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achute, estou com Lívia Fay, que é psicóloga, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Pedro Toigo Monteiro, que é tanatopraxista e um designer dos bons. Né? Também. Viu? Ele admitiu, porque ele sabe, não é falsa modéstia. Um profissional incrível. E hoje nós vamos falar sobre términos. O fim pode ser o início de um começo. Você já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso, gente? Normalmente as pessoas se fixam muito naquilo que terminou e elas não se dão conta que pode ser o início de uma nova fase, de um novo ciclo. E isso vale tanto para relacionamentos, amizades, trabalhos, até para uma versão nossa nova, não é? Total. Sabe que essa coisa do trabalho, assim, eu vejo muito isso com os meus clientes. Às vezes, quando a gente até estava falando nos bastidores de clientes difíceis, né? Então, às vezes, quando tem alguma venda que não rola, ou quando tem algum cliente que a coisa tá um pouco arrastada, que tu termina aquele ciclo, por mais breve que seja, Claro. Normalmente se abrem outros bons, né? Então... E dá uma dorzinha de terminar, não é? Porque é um saco, né? Porque tu tá ali dando o teu melhor, tu tá trabalhando, entendeu? Tu não tá de férias na Disney, tu quer fazer as coisas do jeito certo e tem uma pessoa insuportável que tu tem que dar um... Porque pra tu dar um basta não é porque a pessoa é um amor, entende? Claro. Quem é um amor, tu segue o resto da vida. Agora, se a pessoa é um insuportável, tu tem que dar um basta, tu vê que o negócio não tá fluindo, que aquilo não tá sendo rentável, que existem outras situações. E dá até uma dorzinha de tu largar, não é? De tu abrir mão daquilo. Porque tu tá trabalhando. Nesse caso, é um cliente. Exatamente, cliente tu precisa. Tu não trabalha, eu pelo menos não trabalho para enfeite, né? Então, mas às vezes não vale a pena. Não compensa o estresse. Tu manter aquele cliente. Vocês acreditam que o término final, eles vêm de mini términos? Com até certeza. chegar ao final, ou ele termina... Ele vem de uma hora pra desgastes outra? profundos, assim, né? Principalmente relacionamentos amorosos, né? A gente vai todo dia perdendo admiração, perdendo a vontade, perdendo o encanto, até respeito. Às vezes, né? Eu acho que tem que terminar antes que se perca o respeito, né? Mas sim. eu sou muito assim, ó, de abençoar o velho e abraçar o novo. Eu não tenho muito essa coisa de me pegar, né? Meu último pé na bunda me levou a Paris, sabe? Para fazer uma especialização, foi maravilhoso. Então, assim, às vezes até um pé na bunda leva a gente para frente. Claro, impulsiona. Sabe? Impulsiona, né? Então, é que às vezes no relacionamento amoroso, quando tu tem um casamento, a gente sabe que envolve muitas outras coisas e por isso que fica difícil tu dar aquele basta, não é? Com certeza. E fora que tu terminar um relacionamento ou um casamento de tempos envolve muita coisa além dos dois. É uma vida inteira que tu tem que dividir, não é? Ainda mais eu acho que quando... Não botando a culpa nas crianças, né? Mas quando tem filho, assim, tem muitos casais que não separam porque dizem, é porque eu tenho meus filhos, não sei o quê. Eu acho que é pior tu ter pais divorciados que estão dentro de casa, brigando, do que cada um seguir sua vida feliz. Então, às vezes, tem gente que coloca a culpa na criança, só que eu até entendo por um lado, sabe? Porque é uma situação, é um ser vivo que tá ali, né? Tu tem Mas eu acho que a criança acaba sendo uma desculpa. Sim. Do que a culpa. para tua dependência Na verdade, emocional, né? porque quando tu tá no meio de uma relação, tu pensar em ter que enfrentar o novo. Muitas vezes, tu com a guarda dos filhos, se tem os filhos, não é? Então, eu vejo muitas vezes a questão da criança não como de tu botar culpa, mas como tu usar ela como desculpa, achando, não, quem sabe essa fase vai passar, isso só faz parte de uma fase e as coisas vão melhorar. Mas a gente sente quando tá terminando. Sim. Não é? Tu sente quando tá terminando. E nem sempre pro mal, sabe? Que assim, ó, quando eu quis empreender, eu estava num emprego que eu amava, né? Mas eu sabia que a minha hora para ter o meu negócio estava chegando. Claro. Claro que eu saí assim, nossa, eu chorei muito, porque eu gostava muito de trabalhar onde eu trabalhava, eu era muito admirada, muito respeitada.
Então, foi muito difícil. Envolve riscos também. Eu saí né? assim, eu pensava, pô, aqui eu ganho bem, aqui eu sou bem. Claro. Né? Então, acabei, mas chegou uma hora assim que o meu corpo pediu para eu ter o meu negócio, sabe? Já não tinha mais como sustentar aquilo ali. Né? Então, o bom foi que eu saí a ponto de deixar as portas abertas. Porque quando às vezes a gente começa a se encantar por outra coisa, a gente acaba rateando de um lado, né? Com certeza. E não, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito de tu saber pensado. que se tu quisesse voltar, tenho tu poderia certeza voltar, disso, né? sabe? Mas, Soninha, eu acho que esse pavor que dá na gente, assim, na hora de tu tomar a decisão, é também muito o risco. Tu sabe que tu tá saindo, como dizendo, Do certo que tu pro conhece. duvidoso, para aquilo que tu não sabe o que vai acontecer, Exatamente. né? E aí tem que ter uma mega confiança em si mesmo, né? Para enfrentar o julgamento, para enfrentar o que vem e para enfrentar o trabalho. E que fora tu vai ter que aquelas ter. vozes, assim, ó, Sim. das pessoas que convivem As vozes. contigo As e dizem vozes, assim, mas tu vai ter coragem de fazer isso? Como é que tu vai ter coragem de arriscar? Sabe o que eu respondo? Coragem não tenho, que eu tenho é costume. Já respondo assim, que a pessoa Já resolve. tem o costume de ir para frente. Sabe? Porque é isso. Porque assim, coragem a gente nunca vai ter. O que a gente precisa é ter um costume de se autorrespeitar. E saber, olha, é aqui o meu limite. O problema é que às vezes a gente passa do limite, né? Sabe que eu morro de medo de virar uma laranja podre, assim. Porque... às vezes eu sinto gente, é sério, esses tempos lá no prédio, a gente teve, no meu prédio, eu participo do conselho ali com um síndico e tal. E nós tínhamos um funcionário lá que era uma laranja podre, que estava contaminando os outros, aquela coisa e tudo mais. Era uma pessoa que ameaçava o tempo inteiro processar aquelas coisas, sim. Daí a gente afastamos enquanto Funciona só na base do processo. Tudo assim, em vez de conversar, né, tudo, enfim. Mas, às vezes eu sinto medo de me tornar essa pessoa, sabe? A Soninha disse que quando perde o respeito, que é ali quando Daí termina mata, mesmo. né? Eu tenho medo, às vezes, parando pra pensar, porque eu enjoo das coisas. Mas não é de tudo, assim, eu enjoo do que tá ultrapassado, do que não faz mais sentido, né? E, às vezes, eu acabei perdendo admiração por muitas pessoas, porque eu quis fazer valer a pena aquele tempo todo aquela energia que eu gastei naquela situação, né? Quis fazer valer a pena. E eu acho que acabei perdendo o respeito, achando que eu ia ter um lucro eu ainda acho que depois. quando passa o time, né? A gente consegue enxergar os defeitos, consegue enxergar coisas que a gente não enxergava. Que a gente não Né? queria enxergar. Não, E normalmente. Aí tu te desgosta, né? Aí tu quer... No caso, assim, do relacionamento amoroso ou da amizade, para mim, quando termina a admiração, Foi-se. foi-se. E daí não tem volta, né? Não tem volta. Essa pessoa precisa pedalar muito. Porque tu não consegue reconstruir aquilo ali, né? Porque a admiração, eu acho que também ela tem a ver com a confiança, ela tem a ver com tudo. E é muito difícil tu recuperar a confiança, né? Quando, não é que a pessoa te faltou com a confiança, mas assim, ó, tu não confia que aquilo vá realmente ir para frente ou dar certo ou melhorar. Aí a gente perde essa coisa da confiança. Nesse caso que nós estávamos falando, a gente falou de términos trágicos, não é? Mas Sim. tem aqueles términos que não são trágicos, como por exemplo, tu tem uma amizade quase de uma vida inteira por uma pessoa e Cada um seguiu o seu rumo. E com a vida, não é? Com os compromissos, cada um foi tendo interesses diferentes, tu vai perdendo as afinidades. Daí tu perde a afastando, afinidade. E chega uma hora que tu vê assim, Não faz que já mais está sentido. distante, né? Tu não deixou de gostar daquela pessoa, mas aquela não é mais a tua pessoa favorita, né? E a gente ter esse discernimento e pensar, bom, acabou, tá tudo bem, não vou cobrar nada, não vou dar mais também, né? Terminou bem. E daí a gente também enxergar isso. Mas tem muitos outros lados dos términos que a gente vai discutir por aqui. Então não sai daí que nós já voltamos. Eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia de Manipulação. E hoje vim conversar um pouquinho com vocês
sobre o inverno. O inverno chegou e com ele aquelas dores musculares, aquela dor na articulação. E por que isso acontece? Porque os nossos músculos no frio se contraem para gerar mais calor. E o líquido que tem nas nossas articulações fica mais espesso, dá dor na articulação e a dor muscular. Mas para isso, a matéria pura tem a solução. O colágeno tipo 2 é uma substância que a gente tem nas nossas articulações, que protege, hidrata e melhora toda a articulação. E por que suplementar? Porque a gente, com o passar dos anos, vai deixando de produzir ele na quantidade adequada. O ideal é uma suplementação para que a gente possa ter de novo a nossa articulação sem dor. Não deixe o frio limitar você. Ajude a sua articulação com colágeno tipo 2. Venha conversar com uma de nossas farmacêuticas que a gente tem a orientação para lidar melhor. Você encontra a matéria pura em 2 endereços. Em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 269, e em Carlos Barbosa, na Rio Branco 96. A gente está sempre disposto a lhe atender. Tu sente que o teu colágeno já não é mais a mesma coisa? Então segura a emoção que eu já vou te falar sobre o que tem de melhor hoje em tecnologia de levantamento de corpo e face. O Eleva, da Renova, mundialmente conhecido como um dos melhores bioestimuladores de colágeno do mundo. Qual é a grande vantagem do Eleva? Ele pode tanto ser usado em face como em corpo. E hoje, para um levantamento de bumbum e de bochechas de bulldog, não existe nada mais eficiente e melhor com a tecnologia de resultado praticamente imediato como o Eleva. O Eleva é um dos melhores bioestimuladores de colágeno do mundo, ácido polilático, que vai te entregar um resultado de levantamento constante, perene e que fica agindo por até 6 meses no teu corpo. Emagreceu muito, perdeu massa muscular? Eleva. Tá com a face caindo de envelhecimento? Eleva. Tá com o pescoço marcado? Eleva. Por quê? Porque Eleva é da Renova, reconhecido como uma das melhores escolhas quando se trata de repor colágeno. É hora de falarmos de laser terapia aqui no Feminíssima com a enfermeira Alexandra Otero. Hoje a gente vai falar desse friozinho que a gente tem aqui em Porto Alegre, que é úmido, né, Alexandra? É terrível e isso piora muito as nossas articulações e a musculatura, né? Porque... Tem muita gente que acorda rígido, Sim. que não consegue, que até esquentar, não é? Esquentar, principalmente quem tem artrose, tem muita dificuldade na mobilização. E o laser, ele melhora essa questão, né, da rigidez muscular, das articulações, desinflama, alivia a dor. Algumas sessões de laser terapia e deu, não é? É, fica muito bem, a parte inflamatória fica muito bem. É isso aí, é claro. A gente fala em laser terapia, fala em qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida. E melhorar a qualidade de vida é com a enfermeira Alexandra Otero. Estamos de volta e hoje falando sobre términos. O término pode ser o início de um novo começo. Você já pensou sobre isso? Gente, aquilo que nós falamos no outro bloco, não é? Sobre as coisas que vão findando sem a gente perceber. Quando tu vê, terminou. Tu te deu conta, tu já não tem mais a mesma afinidade, tu já não ri mais das mesmas coisas. A gente muda, não é, ao longo da vida e aquela pessoa que era tão importante naquele momento passa a não ser mais. Aquele trabalho que tu te realizava tanto, tu já vê que tu não te encaixa ali, não é? Tu já não cabe na caixinha daquela turma. Uhum. Como que a gente vai encarar isso sem traumas? A turma é muito ruim quando tu tem amizade com uma pessoa de uma vida toda, sabe? Se torna companheiro e depois de um tempo tu perde não sei se é perder a admiração, mas eu acho que a gente tem que amadurecer com a vida, né? Acho que o teu caminho, tu vai trilhando, tu vai criando uma casca, né? Então, eu tenho alguns amigos assim de infância, da época do colégio, gente que eu amo, nunca, meu Deus. Sim, tu não deixa de gostar. Não, jamais. Tem um lugar especial no meu coração. Só que eu vejo que hoje eu tô
eu trilhei um caminho que eu vejo, eu sinto às vezes a minha mão meio calejada de várias coisas, sabe? O coração calejado também. E eu vejo que eles seguem naquele ideal que era antes, parece que não tem aquela a responsabilidade. Não cresceram. É a a vida. sensação que eu tenho às vezes, Não sabe? cresceram com a vida. E daí o que tu conversa às vezes com uma pessoa assim, tu fica revivendo só daquele passado, tu vira uma pessoa saudosista. Eu sou novo demais para ser Mas foi saudosista. muito bom tu ter tocado nesse assunto, porque eu Por acho que quê? tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Não é? Porque a pessoa saudosista, que vive da saudade, porque tem pessoas que vivem da saudade, são aquelas que não conseguem se despedir dos antigos ciclos. Mas eu sou muito novo, gente, eu tenho 31 anos, eu não posso ser saudosista agora. Vem agora, vai deixar pra Pedro. Não, mas um pouquinho, daqui a pouco, um pouco mais velho. É normal, mas tem pessoas que vivem só daquilo que aconteceu e acham que tem que tudo acontecer da mesma maneira. Tu sabe que eu tenho uma cliente, ela não é minha cliente, comprou há muito tempo, mas não, né, uma pessoa que já comprou, que o pai dela era uma figura diplomática muito importante. E eu entrei esses dias no Instagram dela, tinha diversas fotos da rainha da Inglaterra, que ela viu uma vez quando era criança, num movimento diplomático do pai, não sei o que, parará, e aquela foto se repete diversas vezes no feed, e ela diz que lembra como se fosse ontem, que ela estava com aquele vestido azul, royal, não sei Talvez o quê. tenha sido O evento mais ápice importante da vida dela. Mas, uma mulher velha já, tá louco? Imagina, daí Mas tem eu muito falo de mais saudosismo gente, e eu me assim, lembro do que a disso. gente imagina. Eu percebo muito, assim, que eu já estou numa outra fase da vida, mais madura, e pessoas que eu convivo, que também têm a mesma idade, eu percebo muitas pessoas no meu meio que não querem viver como viviam quando tinham 20, 30 anos. E tu tem Então, não amigos da tua idade? aceitam. Ainda? Eu tenho, claro que eu tenho. Não, mas eu Porque digo... tu acha que todos já morreram? Porque, gente, eles estão muito velhos. Assim, ó. Não. Olha, ela tá botando palavras na minha boca. Ela tá botando palavras na minha boca. Karen Tu tem entendeu o que eu perfil falei, né? de se dar com gente Com, mais jo- nova. com jovens que nem Com a jovens. gente. Não, mas é o perfil dela, ela se encaixa mais com a juventude do que com... Não, eu te pergunto porque ela me chama de sem noção, eu chamo ela de velha, umas coisas assim. Testemunha. Não, mas falando sério, assim, eu te pergunto porque eu te acho muito pra frente. E às vezes é difícil tu manter uma amizade de muito tempo, que a pessoa também não foi tão pra frente. Eu vou te dizer assim, eu até tenho, porque hoje, graças a Deus, eu tenho a maturidade de filtrar aquilo que é bom para mim e o que eu não quero que me contamine, né? Porque tem coisas que são contagiosas, assim, a pessoa que vive muito da saudade, muito no passado, muito naquilo que era, ela não aproveita aquilo que a vida tem para oferecer agora. E cada fase é uma fase. E não dá para dizer, claro, que eu queria ser 30, 40 anos mais nova, mas eu tenho coisas boas, muitas coisas boas nessa minha fase de idade. Eu queria ser 30 anos mais nova, mas olha, eu tenho coisas boas, diz ela. Para queimar, Pedro! Vou te Mas avisar. eu acho que isso é uma benção, né? Assim, tu Claro. conseguir circular em várias faixas etárias. Eu acho Sem isso uma dúvida. benção, né? E a gente aprende a ficar crítico, não é? Enxergar com uma crítica. Exatamente. Isso. Eu vejo isso da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que tem, vamos dizer, uma loja física, tá? Se ela vai se comportar hoje com todas as mudanças que tiveram, do mesmo jeito que ela se comportava há 20 anos atrás, o negócio dela Vai falir. Não vai. a gente tem que acompanhar as mudanças, a gente tem que ter essa curiosidade, a gente tem que saber que o novo tá aí e tu tem que te adaptar ao novo. Não adianta, senão tu fica de fora. Fica de fora. Mas Quando daí tu a minha perde pergunta. Isso, daí tu envelheceu e daí tu só quer olhar para trás. Mas é que daí vem a minha pergunta, entendeu, pra ti? Nesse sentido, assim, fale... Viu, gente? É Aquela assim. bem cínica, fala. Fala, meu amor, querida. Qual é a bomba Amada. que tu vai agora para acabar com Não, mas é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque assim, ó,
justamente por tu tá sempre se inovando, tá sempre à Sim. frente, né? E ter essa consciência, por isso que eu te pergunto, tu ainda tem amigos daquele tempo, apesar de filtrar ou não? Tu acha que isso é Mas predominante? muitos eu não me encaixo. Ah, tá. Viu? Era isso que eu queria Era saber. Muitos eu não me encaixo, porque eu acho que a gente tem que estar à frente do tempo da Tem. gente. Quando tu não tá mais à frente, tu desistiu. Sim. E as coisas hoje mudam muito rápido, né? Uhum. E eu vou te dizer, talvez não sei também se eu não sinto saudade, porque graças a Deus aprendi a encerrar os ciclos Uhum. e sou feliz do jeito que eu vivo. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, feliz, Uhum. né, com a minha vida. Não sou infeliz com a idade que eu tenho. Nunca tive problema de dizer a minha idade, nunca. Não, mas acho que isso aí nem é uma Porque, questão. mas a maioria das pessoas tem, Pedrinho. Tu diz isso porque tu é novo. Não, Mas muitas não, pessoas mas até o que eu falei, têm. o que eu falei de ti não tem nada a ver com essa questão da idade. É uma dúvida que nem eu compartilhei Claro. a minha. Gente, eu sou novo, mas assim, Mas tu é velho para tua idade. Sim, só que eu também. tenho gente que são meus amigos até de pouco tempo atrás que não. Mas, assim, a gente ouve também. Eu acho que quando tu tá certo daquilo que tu é e da maneira que tu quer te ver, sem te preocupar com a opinião alheia, tá tudo bem. A gente recebe muitas críticas, não é? Como nós estamos falando agora de envelhecimento, de como é que tu vai entrar para esse ciclo novo, encerrar aquele ciclo da juventude. Quando tu vai envelhecendo, tu começa a receber críticas. Ah, tu não deve te vestir assim. Ai, teu cabelo tá muito comprido para tua idade. Ah, isso... Agora, as pessoas têm que entender que cada um se vê de uma maneira e aquilo faz parte da identidade da pessoa, independente da idade ou não. Tudo aquilo que tu sabe carregar tá pertence. ótimo para ti e te pertence. E eu quero deixar uma pergunta para a Lívia antes da gente entrar no break comercial, gente. Lívia, a maior preocupação, eu acho, do outro é com o que os outros vão dizer. E eu acho que isso também dificulta muito a gente, se a gente não está muito certa, a fechar determinados ciclos. Não é? Como é que isso é lidado dentro do consultório? A gente vai para o comercial e já volta. Bem-vindos ao Traço de Mestre. E hoje você é o mestre. Nós vamos falar de algo que eu tenho certeza vocês normalmente deixam para um final de um projeto ou de uma obra. A gente faz isso. Mas era importante vocês já pensarem nisso desde o começo. Lembra quando a gente fica com essa careta estando na nossa sala de estar? É a falta de uma cortina ou de uma persiana, e é sobre isso o nosso Você é o Mestre. Nós vamos escolher 3 modelos. E eu quero começar com aquela cortina tradicional, de tecido, que tem volume, que tem textura, que protege extremamente bem os nossos ambientes, que faz toda a diferença na proteção que a gente traz para dentro da nossa casa. Podem ser de diferentes modelos e ela é clássica. Era o elemento que a gente mais usava, até nós termos a segunda opção, que são as cortinas rolô. Elas são feitas de fibra, de poliéster ou PVC, normalmente são microperfuradas e são esses furinhos que dão essa transparência e aumentam a visibilidade para as áreas externas. Lembrem, quanto maior o furinho, melhor a gente enxerga para a rua, porém mais passa luz e calor, que é um elemento extremamente importante que a gente tem que avaliar também. Nas cortinas rolô, preocupem-se com os acabamentos e com a cor da tela. Quanto mais clarinho, mais ofuscamento, ou seja, a careta. Em ambientes corporativos, escritórios, não usem, porque os seus colaboradores ficarão assim o dia inteiro de tanta luz. E aí, para melhorar esse processo, nós temos a nossa terceira opção. A Hunter Douglas desenvolveu uma persiana de alta tecnologia chamada Cool Black. Se vocês quiserem saber mais, conversem com a Sheila, da Duo Decor, que me acompanhou em todo esse processo, porque é uma cortina
É uma persiana que alia tecnologia, sofisticação estética e não faz o ofuscamento, porque ela, inclusive, representa uma economia em termos de energia e iluminação, porque a gente consome menos luz e menos ar-condicionado. 3 opções, 3 modelos, você decide. Eu quero saber o que vocês querem que eu traga para vocês na próxima semana. Me diz aí, você já foi na Magnolia Remobília? Não foi ainda? Então não sabe o que está perdendo. Gente, pensem num espaço incrível, onde a gente encontra peças incríveis, peças raras, peças antigas, peças vintage, peças de várias décadas, peças curiosas também. A Magnolia Remobília, eu costumo dizer que aqui em Porto Alegre ela é um mundo à parte e a gente tem a obrigação de conhecer, porque lá a gente encontra peças de colecionadores e aquela peça incrível para você botar no seu local de trabalho ou então na sua casa. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, número 1640, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e ela abre de domingo a sexta. No sábado não abre, mas a gente tem o domingo para dar uma voltinha por lá. Vai conhecer, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai ter open house sim, no Casarão Liberô. E esse open house acontece que dias, Lene? 30 de junho, 1º e 2 de julho, das 11 às 17 horas. Vai ter fila, senha, tudo que tem direito? Tudo normal, tudo normal. Tudo normal. Tá, e gente, assim, ó, tem muita coisa boa. Confesso para vocês que eu já dei uma olhadinha, assim, nos vídeos. Em primeira mão, nada como a gente ser, assim com a chefe, né? Mas ela não dá regalias. Não, atende todo mundo igual. Tem que cumprir todos os requisitos. Tem que cumprir não tudo. Tem como furar. E se você tem alguma coisa para vender também, entre em contato com a Liberô, porque você consegue fazer dinheiro com aquilo que não faz mais sentido para você e para quem compra é uma excelente oportunidade. Estamos de volta e hoje falando sobre términos. Será que o fim é o início de um novo começo? Lívia, como é que se lida no consultório com pessoas que não conseguem iniciar um novo ciclo ou terminar o ciclo antigo, porque se preocupam com a opinião do entorno? Sim, é uma boa pergunta. Eu gosto de pensar que esse outro, que às vezes a gente se preocupa, que é o que está no nosso entorno, eu acho que ele sempre começa dentro da gente. Eu diria que a gente tem que, na verdade, claro que existe uma preocupação real com o que os outros vão pensar, mas eu diria que no consultório, o outro está sempre dentro da gente, que eu acho que não deixa de ser um personagem que nos habita, que também não consegue fazer mudanças, ou que não consegue encerrar ciclos, ou que julga internamente esses, digamos assim, esses encerramentos ou essas continuidades, como eu ia dizer, porque eu vou responder essa pergunta agora usando coisas todas que vocês trouxeram há pouquinho, que, por exemplo, a laranja podre, eu adorei, assim, né? A laranja podre, meu Eu medo. adorei a laranja podre, eu vou explicar, ela me levou para uma questão de pensar na natureza e depois eu vou associar com o que a Soninha também estava falando, que é sobre a ideia da coragem e do costume, né? Então, assim, eu estava pensando, né, escutando vocês, e eu acho assim, nós somos natureza, mas a gente, como ser humano, a gente esquece um pouco disso, ou a vida nos tornou menos natureza. Mas se a gente para aqui para pensar isso, voltando para a laranja, né, a natureza é cheia de ciclos, né? Desde a gestação que um ser humano passa para vir ao mundo, termina uma gestação para alguém nascer. Claro. Então eu acho essa uma metáfora muito legal que me ocorreu agora quando eu escutava vocês, porque em todos os momentos tu fala, né, Carmen, de um nascimento, de um recomeço. Então assim, até para que a gente possa nascer e estar vivo, respirando, a gente deixou de estar dentro do útero e aquela gestação que aquela mãe gostava tanto terminou para ela se tornar uma mãe na vida real. Os ciclos do sol, os ciclos da noite, os ciclos das
estações do ano. São tantos ciclos que a natureza tem, o ciclo da lua, né? Então, as coisas o tempo inteiro na nossa frente, elas terminam para recomeçar. E aí, pra gente, ser humano, isso é tão difícil, né? É muito difícil, mas tu sabe que eu acho que facilita tanto a caminhada quando a gente separa por ciclos. Eu vi uma coisa na internet que me chamou a atenção na semana passada, que era uma senhorinha que depois de mais de 60 anos de casada, ela perdeu o marido. E ela contando, porque as pessoas perguntavam para ela como é que ela superou, né, a perda do marido, porque tu vive ali do lado de uma pessoa 60 anos, e ela disse assim, sabe que saudade eu sinto, é impossível não sentir saudade, mas eu tinha duas escolhas, ou eu fechava as cortinas da minha casa, ia ficar ali, vivendo de tudo aquilo, das fotos, de tudo que eu vivi com ele, ou eu abria as cortinas e pensava, não, agora eu estou começando um novo ciclo, porque a minha missão não terminou ainda aqui, a dele já terminou. E eu achei isso uma coisa tão simbólica para tudo, não é? Eu acho que no momento que tu enxerga tudo como um final de um ciclo e início do outro, tu consegue organizar o pensamento para ver o que tu vai fazer com aquilo, né? Claro que a gente tem que ter, assim, tem que ser um pouco prático, um pouco frio na hora de pensar nisso, porque tu tem que colocar de lado, tu não precisa enterrar. Sim. Não é? Mas é um ciclo novo. A gente, como tu dissesse, Lívia, a gente passa a vida inteira Ou eu passando diria, eu estou também refletindo aqui, porque eu acho que a própria palavra término e algo novo são palavras que de alguma forma nos assustam, porque quando a gente é humano, eu acho que a gente tem muitas emoções, tem muitos sentimentos, que é o que tu tá trazendo. E eu acho que isso às vezes nos assusta. E me veio aqui como uma ideia para a gente também pensar que a gente poderia levar tudo mais no sentido de uma continuidade. Com certeza. Né? Mas é uma continuidade? É uma continuidade, né? Só que a gente entende como algo de corte, né? E eu acho que a gente poderia tentar incluir a ideia de continuidade da vida, né? Como nesse exemplo, onde essa pessoa teve essa sabedoria e, obviamente, de poder discernir um pouco dela existir independente do outro, porque aí entram muitas coisas. Eu achei tão bonito isso, dela dizer a missão dele acabou, mas a minha ainda está aqui. E ele e eu, porque são duas coisas diferentes. E ela finalizou assim, ó, eu resolvi então, como ela tinha falado em cortinas, não é? Deixar as cortinas abertas, deixei o sol entrar para resolver o que eu ia fazer. Que lindo. Agora, para terminar a minha missão. Eu achei isso tão bonito, mas ao mesmo tempo tão lúcido, tão inteligente, não é? Porque é uma maneira de tu te abrir para o novo, de tu não morrer junto, não é? Porque tu não nasceu junto também. Aquilo foi um período da tua vida que tu aproveitou do jeito que tinha que ser e agora tu vai ter que começar outro período, apesar da saudade. Então, tu focou no que tu tem que fazer ainda e não naquilo que foi feito só, que é aquela pessoa também que vive de saudade. Tu passa a tua vida inteira te despedindo de ciclos. Tu cresceu, daí a mãe se despede a primeira vez quando o filho vai para a escola. A primeira vez que eu me lembro que o dia que eu levei a minha filha a grande sabedoria é permanecer vivo nos ciclos, né? Tu sabe que a primeira vez que eu levei minha filha na escola, eu cheguei em casa assim, ó, chorando, doente, porque ela saiu correndo e ela voltou e depois disse assim, mãe, eu não quero passar vergonha de tu ficar aqui me esperando. E daí a diretora disse, e eu saí chorando e a diretora disse assim, eu vou ter que adaptar a mãe, não a filha. Isso. Então eu acho que esse é o primeiro ciclo. Não é? Se corre tudo bem no casamento e tu não tem outra despedida, não é? Daí depois, quando os filhos saem de casa, a troca de trabalho, quando eles casam, cada coisa é um ciclo diferente e que tu tem que recalcular a rota. É simples assim. E a gente tem uma tendência a deixar difícil. A viver como se fosse uma coisa sofrida. Como uma perda, acho que é perdas e ganhos, né? Também é avaliar as perdas, sentir as perdas e, vamos dizer assim, ter uma esperança com os ganhos que estão por vir, né? Ter uma
algo que estimula, algo que, como tu disse, quando tu tomou um pé na bunda, tu foi para Paris, né? Exatamente. Você imaginar que alguma coisa boa vai acontecer. Sempre vem. Mas isso, mas eu acho que esse estímulo, ele é muito bom, né? Porque eu, pelo menos, eu sempre espero alguma coisa melhor acontecer, sabe? Porque tudo na minha vida é muito bom. Sim. Então eu fico pensando, qual vai ser a próxima coisa boa que vai acontecer? Exatamente. Mas não que eu não esteja curtindo o que eu tô curtindo agora, entendeu? Mas eu penso muito, eu falo, nossa, que bacana, fiz uma viagem tão boa, fiz coisa tão boa. Qual vai ser a próxima coisa Sim, boa mas nesse tu nível? pensar no futuro, tu já está preparado para encerrar o ciclo e Sim. começar outro. O problema é quando a pessoa não consegue sair daquele limbo, entendeu? Como tu falasse das amizades. Daqui a pouco tu quer insistir numa coisa que já não te serve mais, que já não te acrescenta mais. Eu não consigo entender muito como as pessoas vivem assim, sabe? Eu enxergo. Eu não consigo entender. Eu até voltaria à pergunta, Carmen, que tu fez, né, de como é que isso acontece, né, na vida das pessoas, que é o que a gente está falando. E eu, de novo, quero usar a tal da laranja podre, porque eu acho assim, ó, às vezes a gente está em tempo de tirar a laranja do pé, a tempo, porque diz assim, tá na hora de colher. E tem horas que a laranja vai cair no chão, porque a gente não acertou o tempo e caiu. E vai virar semente. E vai virar semente. E tudo isso é da natureza. Por isso que eu digo assim, às vezes a gente também, como ser humano, a gente se exige estar pronto, saber mudar, saber terminar. E não é assim que acontece. A gente tem que ir sendo, às vezes até passando um pouquinho do ponto, para poder seguir e ir ajustando essa limite, rota. né? Para saber que chegou o limite. Mas Gente, nada na vida é tão certo assim. A gente precisa ser meio laranja podre às Fluir vezes um para pouco, poder... né? Mas a gente tem que pensar assim, se até o universo está em construção, imagina a gente. E a gente tem essa expectativa de que nós humanos saberíamos o tempo de sabe tudo. nada. Não, né? Assim, a gente não tem esse controle Não sabem nada. sobre tudo que acontece, mas a gente vai para um break comercial e já volta, então não sai daí. Hora de Dr. Carlos Quiven, cirurgião plástico, aqui conosco. Dr. Carlos, a gente vê muitas mulheres reclamando, mulheres e homens, não é? Dessa bolsinha que se cria embaixo dos olhos. Qual a solução para isso? A pálpebra inferior, tá? Ela é um local que sofre muito com sol, com o processo de envelhecimento. É a pele mais fina de todo o corpo, é a pele da pálpebra inferior, tá? Então, assim, é muito comum as pessoas estarem cheio de ruguinhas, quando o problema principal é a pele. E tem pessoas que têm essas mesmas ruguinhas e as bolsas, né, de gordura, que é aquele aspecto inchado, assim, né? Sim. Aquele olho carregado, que é muito... essa gordurinha que tem aqui na região da pálpebra inferior, ela é muito propensa a inchar. Ela retém muito líquido. Então, quando a pessoa acorda, está muito inchada. Se ela tomar um pouco de álcool, aquilo ali incha. Se a pessoa tem retenção de líquido, ela está sempre com aquilo ali inchado. Não tem maquiagem que resolve. Não tem, aquilo ali não tem. Então, é muito comum a pessoa estar preocupada muito com a pálpebra inferior. Tem vários tratamentos. A gente pode tratar a pele, né? Hoje em dia a gente pode fazer laser de CO2, Morpheus, que ele pode tratar só a pele da pálpebra inferior, quando a pessoa, o problema principal é a pele. Se tem muita pele, ou a pessoa já fez uma série de tratamentos e não resolveu, a gente pode fazer uma blefaroplastia, que é a plástica da pálpebra inferior, onde se tira a pele. Quando tem bolsa, trata a bolsa também. Em algumas pessoas, o problema é só bolsas, não tem pessoas mais jovens que têm esse mesmo problema. A gente pode tirar por dentro da conjuntiva, então não tem cicatriz nenhuma por fora. Tem uma série de alternativas, tá? É muito comum a gente tratar a pálpebra de baixo com a de cima, mas às vezes o principal problema é a de baixo. E tem muitas pessoas que já operaram a pálpebra superior e daí, 2, 3 anos depois, se dão conta que precisavam também operar a pálpebra de baixo. Então é muito comum. É uma cirurgia muito feita em homens, muitos homens que não querem nem muito ganho estético, eles só querem se livrar daquelas bolsas de gordura. E essa região, mais do que qualquer outra cirurgia, tem que ser muito cauteloso assim, na cirurgia, para a pessoa ter um ganho bem natural, porque a região do olho, de todos os procedimentos cirúrgicos, é a região que tem que ficar mais natural, né? O olho tem a expressão toda do corpo, a pessoa sorri com os olhos, a pessoa... onde a gente primeiro olha no rosto de uma pessoa é a região dos olhos. Então as pessoas podem ficar tranquilas assim, que não tem exagero, não fica puxado demais, o canto do olho não se mexe,
é uma cirurgia que a gente faz com bastante E a recuperação cautela é e rápida? critério. A recuperação é rápida, fica mais ou menos uma semaninha inchado e roxo. Fica bem roxinho. Nada com óculos escuros. Com óculos não. escuros, a pessoa vai no Com super. corretivo, Ela não, vai não. dirigir, dá para dirigir, vai no super no dia Sim. seguinte, se quiser. De óculos escuros, a pessoa está livre para fazer qualquer coisa. Quando ela tirar os óculos, as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Durante os 3, 4 dias fica bem roxinho. É isso aí. Semana que vem tem mais Dr. Carlos Quirin para vocês. Hora de andar por aqui. E a palavra de ordem agora é o marrom. Gente, o marrom saiu das sombras, ele saiu daquele visual mais comportadinho, mais maduro, para vir com tudo, não é? Virou protagonista. Tá todo mundo desejando marrom. Bom, não preciso dizer nada, não é? Nós duas de marrom, eu de marrom da cabeça aos pés e a Ana quase. E é claro que a Andê não poderia ficar de fora, porque tá todo mundo pedindo uma básica marrom. Aquela básica perfeita para usar com jeans, para usar com alfaiataria, para usar com tudo, para usar para academia. Mas é claro que essa básica também vem acompanhada de uma jogger marrom. E daí a várias gente está ocasiões. feita, né, Ana? Essa cor Daí tá a gente maravilhosa. está feita com bolsinho, com aquele corte que a gente ama e com um tecido maravilhoso. Novidade na Andê dessa semana, se você quer, corre, porque Andê é direto de fábrica, ou seja, preço de fábrica. Isso aí. Para comprar Andê, Ana, Só ir na torre comercial do Lindóia Shopping, sala 411. ou através do Instagram Ou e do WhatsApp. WhatsApp, não Isso é? aí. É hora de Estofaria Venturini por aqui. E a gente está pensando hoje naquela cabeceira confortável. Isso aí. Não é, Joyce? Chega de a gente encostar na cabeceira e ela ser ou de madeira dura ou de ferro, não é, Joyce? A cabeceira, ela dá todo aquele aconchego no quarto, quando ela é bem feita, é claro. E a gente pode pensar no modelo que quiser de uma cabeceira estofada que a Venturini faz, não Faz. É só pensar no modelo e o projeto a gente faz e deixa tudo prontinho. Inclusive até a parte de baixo do box a gente está forrando bastante. Isso é muito bom, não é, Joyce? Isso. Porque sempre aparece o box se tu não tem uma saia de colchão, não é? sempre. Então ele acaba aparecendo. Isso. Gente, a cabeceira, ela pode ser do tamanho que você quiser. Muita Pode. gente faz, às vezes, de parede a parede, pegando os criados mudos também, não é, Isso, Joyce? pegando bem aquela parte ali. Joyce, vocês fazem a cabeceira de couro, em capitoneia, em Isso aí. tecido, daí depende do gosto da pessoa, Depende não do é? projeto que a pessoa tiver. Não, e assim, ó, eu vou dar uma dica da minha. Que vocês sabem o que eu fiz com a minha cabeceira? A minha cabeceira é o seguinte, a Joyce fez ela em tecido e seguido a gente troca o tecido dela, não é, Joyce? Porque dá também para pedir as capas das cabeceiras Dá para pra pedir as encaixar capas. e colocar, não é? Dá, assim sim. como a gente coloca o colchão. Mesma Isso, coisa. claro, quando ela for em tecido, porque em couro o ideal é Já- mandar estufar. Já né? mandar estofar. Então, quer fazer aquela cabeceira super confortável? Afinal, todos nós merecemos uma cama de hotel. Não precisa viajar para ter uma cama de hotel, Não, né? pode ser É teu só ligar quarto. para a Estofaria Venturini, que tem 2 lojas, uma em Capão da Canoa, outra em Porto Alegre, na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E você também pode pedir através do WhatsApp, manda as medidas, manda a cor que você quer, que você combina tudo com a Joyce pelo WhatsApp, que ela manda entregar prontinha para você. Estamos de volta e hoje falando sobre términos. O término pode e deve ser um começo. Concorda, Lívia? Sim. Eu acho que o término, ele é uma continuidade. Uma continuidade daí melhorada, porque Uma tu não vai repetir continuidade de uma muito nova feio. versão da gente mesmo. Né? Com certeza, com tudo aquilo que tu aprendeu, com o que passou, não é? E para aquela pessoa que não tem possibilidade de fazer uma terapia para ter esse entendimento, talvez a gente aqui tenha esse entendimento. Eu fiz terapia, acho que o meu entendimento vem muito disso. Soninha aprendeu na marra, né? Que é o nosso exemplo, né? O Pedro, porque já nasceu... Bonito, nasci bonito, eu não preciso pensar. Eu não preciso trabalhar que nem as feias, assim, entendeu? Eu só...
Só preciso pensar. Como é que a gente... Gente, Pedro disse isso, eu vou explicar, abrir um parênteses aqui. Porque eu estava falando para eles que na minha geração, a mulher que era muito bonita, ela nem se preocupava em aprender muito, porque ela já tinha beleza. Que garantia. A favor dela, não é? E tem coisa melhor que isso, gente. Vocês não precisam Mas a usar o cérebro. acaba. É coisa boa. A beleza Só acaba, ficar assim. Pedro. A beleza acaba. meu Mas amor. daí eu começo a usar o cérebro depois. Aí o cérebro vai estar bem novinho. Nunca vai. Não, nunca vai ter usado, ele vai estar bem Ele vai novinho. estar enferrujado, porque ele não vai ter bagagem, É. entendeu? A pessoa vai ser uma chata. Mas E só vai feia. reclamar. Chata e Só feia. vai reclamar do passar dos anos. É. Daí só resta tu perguntar o que tu prefere. Não Mas- passar os anos, Mas tu sabe que essa morrer coisa. ou continuar. A Lívia falou muito no término ao invés do ciclo ser contínuo, né? Dessa percepção temporal do encerramento e do início, encerramento e início. E a gente debateu, a Soninha e eu debatemos agora há pouco sobre isso. Eles debatem tudo baixinho. A gente aqui, debate longe de aqui, mim e da Lívia. Nós vamos botar o microfone. Não, vamos botar nos intervalos. Não, que a gente comentou, talvez, às vezes, por ter uma percepção, através das nossas crenças, né, espirituais, um pouco diferente de algumas outras crenças mais comuns, eu noto que, assim, que essa continuidade, eu trato tudo como continuidade. Então, às vezes, falar de término, a gente estava falando aqui, e eu pensei, algumas vezes as falas, eu pensei, não se encaixa comigo, sabe? Não me fez muito sentido, porque eu tento ver tudo como uma continuidade. Claro. Mas eu sei que não é todo mundo que vê assim. Tô botando o meu ponto de vista, né? Hoje eu encontrei uma pessoa que eu não via há uns 15 anos. Fazia mais ou menos que eu não encontrava essa pessoa. Daí hoje eu encontrei ela, a gente deu uma boa conversada, assim, e eu achei muito interessante que ela me citou lá atrás, antes de eu ter empresa, antes de eu ter acabado o colégio, ela me viu adolescente ainda, então, assim, ela citou o Pedro daquele tempo, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como... Nem eu sabia que eu era assim. Nem eu me lembrava que eu era Mas assim, isso como as coisas acontece mudaram. muito, não é? De, às vezes tu ficar muito tempo sem ver uma pessoa e a percepção que tu tem dela É a mesma dele. é a mesma que tu tinha naquela época. Que Sim. tu tinha, o que Não, tu fez e tá- dela. e tá tu tudo acha que certo. vai encontrar a mesma pessoa. Não, e não e é tá- por aí, né? Claro que não. E tá tudo certo, entendeu? Porque é igual quando tu vê uma criança que cresceu, tu diz, nossa, eu te vi pequenininho, sabe? É a mesma coisa. Não é que tu perdeu, tu não participou de um período, né, Claro. de crescimento, evolução. Mas eu achei interessante, assim, a gente estava falando disso e eu fiquei vendo hoje na minha conversa, né, nesse reencontro, da minha percepção de que tudo sempre foi assim, lógico, a vida foi assim, né? Não foi assim, foi tudo assim. É contínuo, mas não é linear, né? Exatamente. Mas foi contínuo, indo. Mas não é linear. E nós somos, eu estava aqui pensando assim, como é que a gente não vai mudar se nós não somos os mesmos, né? Então, assim, eu acho que os términos que a gente está chamando de términos são renovações, são pequenas mudanças, mas não necessariamente são, às vezes são eventos, e às vezes eles é só de dormir e sim. acordar, né? Dormir e acordar já não... Porque tem eventos fortes, assim, na vida, né? Que às vezes um luto, um óbito de uma pessoa muito... Ou um acidente, ou uma... Enfim, coisas do gênero, assim, coisas que são bem pontuais. Uma coisa para mim que foi muito marcador de página, que isso sim eu vi, o fim e o começo, foi a pandemia. Gente, eu enxergo aquela semana de março de 2020. Aquele horror. Sim, porque Eu todo mundo enxergo saiu aquilo assim, ó, diferente daquilo. pum. Tu saiu diferente. na Antes e depois percepção, daquilo. Da forma como tu percebe o teu trabalho, tu saiu diferente da forma Tudo. como tu quer a tua vida. Não, a questão da saúde, do compartilhar, sabe? E o que mudou o mundo, né? A pandemia em si, Mudou a maneira de tu relacionar com o mundo. daquele dia de março até o final, que deu o final de 2022, mais ou menos, né, durante aqueles 2 anos eu não me lembro muito daquilo que aconteceu, sabe? Eu realmente não me lembro muito. Mas aquele dia eu me lembro, assim, ó, antes daquele dia eu digo exatamente como era a minha vida. Te digo exatamente. E o depois daquele dia te digo também, mas agora se tu me pergunta o que eu jantei, eu não me lembro, sabe? Eu não... Eu acho que foi um período mesmo que foi de mudança comum.
Sim. Para todo mundo no mesmo momento. Acho que o mundo todo Então, mudou já que tu junto, falou, né? Eu achei bem interessante tu fazer essa colocação, Pedro, porque a gente vai mudando em fases diferentes. Isso. Dependendo dos acontecimentos que a gente tem. E a pandemia, não. Todo mundo mudou junto. Todo mundo junto, não é? Então a gente vai terminar o programa com cada um dizendo o que mudou depois desse término para ti, Pedrinho. Da pandemia, tu diz? Depois da pandemia. Da pandemia mudou a minha maneira de ver a minha casa, de enxergar a minha casa. Foi a maior mudança que tu percebeu. A maior mudança, de ver que a minha casa tem que ser absurdamente confortável e do jeito que eu sempre quis. Porque se amanhã começar outra, eu tenho que estar no meu bunker, entendeu? É isso. Eu acho que muita gente se encaixa nisso, tu, Saninha. Sabe, pra mim, mudou uma coisa... Na verdade, eu afirmei uma coisa. Eu tenho uma música do Raul Seixas, que é o amigo Pedro. Sim. Que ele sempre diz, hoje tu me chama de careta e eu te chamo vagabundo, né? Uma coisa assim. Sim. E que fala realmente dessa relação de como as pessoas se veem diferente. E de como a gente usa o mesmo terno durante a vida. Então, hoje, quando eu me vejo numa situação em que eu estou sendo saudosista, eu pergunto, será que eu não estou usando o mesmo terno? Né? Claro. Então, hoje, depois da pandemia... Será que tu tá careta? Eu comecei a fazer exatamente essa pergunta assim, ó. Será que eu não estou usando o mesmo terno? Será que eu não preciso mudar de roupa? Será que eu não preciso tirar essa roupa? Será que eu não estou julgando as pessoas pela ótica que eu tinha? Então, isso mudou. Eu parei de julgar pela minha ótica, sabe? Hoje eu tento... o que mudou em mim foi a compreensão. Foi a compreensão do todo. A compreensão do ser humano, para mim, foi muito impactante. Então, eu julgava, fulano, não sei o quê. Fulano, tá fazendo dodóizinho. Não sei o quê. Essa compreensão de julgar as pessoas, isso mudou muito para mim. Porque eu passei a me julgar no sentido de me aperfeiçoar, de não usar sempre o mesmo terno, sabe? Adorei. Então, isso mudou para mim, muito. Por isso que eu sou tua fã. É isso aí. E tu, Lívia? Bom, eu aproveitaria um pouquinho também do que o Pedro e a Soninha falaram, que eu acho que é a importância da nossa casa, do nosso lugar. E do quanto a minha vida se transformou também profissionalmente, porque atender pessoas de casa, né, trabalhando home office, isso na minha profissão revolucionou muito. E acho que também a forma como cada um sente, né, porque cada um sentiu a pandemia de um jeito, cada um viveu ela de uma forma muito singular, ao mesmo tempo que ela foi coletiva, que ela foi de todos. Mas para mim ficou uma coisa muito mais de respeito e cuidado com o outro também, deixar de ser, né, de tirar o foco assim, eu saio, eu tô gripada, eu saio, não, eu vou cuidar, eu vou usar máscara, eu tô resfriada, eu não vou. Isso pra mim foi tão importante, assim, eu vou lavar minhas mãos. O respeito mais pelo outro do que por a gente, né? Isso, assim, de pensar quantas vezes eu estaria gripada e eu iria pra rua, e agora eu disse, eu não vou, eu uso máscara, eu lavo as mãos, eu não chego perto de outras pessoas. E eu acho que pra mim, assim, como algo de positivo, veio a forma assim, como nós somos capazes, né? Como o ser humano é capaz de se renovar, e de se reinventar, e de sobreviver, e de fato, assim, dar a volta por cima. Então, acho que a pandemia ensinou que nós somos muito capazes. Imparáveis. Ao mesmo tempo pro bem e também foi uma mudança porque não coletiva, é tão bom. não é? E a tua mudança? Assim, como diz a Lívia, um pouquinho de cada coisa de vocês, mas uma coisa assim que eu me dei conta é que a vida é muito frágil, né? E que também não adianta tu fazer muitos planos. A gente tinha tantos planos e teve que interromper de uma hora para outra e se virar. E o mundo continua girando, né? E tudo continuou acontecendo, apesar de cada um estar na sua casa. Então, isso fez com que eu perdesse aquela ansiedade que eu tinha para o futuro. Que era uma coisa que me agoniava muito. Não eu fez pensava tantos muito planos. no futuro, me preocupava com muitas coisas. E hoje eu aprendi a valorizar o aqui e o agora, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. É verdade. Né? E me ajudou muito na minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa, quero tudo para ontem, mas isso me acalmou. Então, como a gente pode ver, não é? Como se tu for dissecar cada fase, a gente tira tantas coisas boas que ficaram de herança. E eu gostaria de falar assim como a gente estava falando de términos, eu gostei que o Pedro falou assim, a pandemia terminou
como um fato, mas ela não terminou porque ela segue, né, gerando na gente na nossa rotina essas mudanças, ou com seja, certeza. né, acho que bem nos conceitos que a gente trouxe aqui, as coisas terminam sim, mas de fato elas não terminam dentro da gente, a gente pode seguir aprendendo com elas, né? Com certeza, mas seguindo sem aquela dor e aquela saudade, achando que tem que voltar para lá, né? Porque a gente quer viver hoje e não viver o passado, né? Foi bom, a gente aprendeu e tá tudo bem. E tá tudo né? bem. Gente, semana que vem a gente volta para bater esse papo super gostoso com vocês. Então, até lá. É hora de pedir a ajuda de vocês. Gente, eu estou aqui em nome do Cantinho dos Anjos, que é uma ONG de animais, tá? De cachorrinhos, gatinhos, e que está precisando muito, muito da nossa ajuda. A Cantinho dos Anjos foi muito ativa na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, resgatando mais de 300 animais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ração, sachê para gatos, cachorros, enfim, a ajuda que você quiser dar sempre é bem-vinda. Você pode ajudar também fazendo um Pix para Cantinho dos Anjos ou então indo no brechó ali na Protásio, esquina com a Silva Só, a Cantinho dos Anjos tem um brechó e esse brechó, toda a renda do brechó vai para a ONG, tá? Então você pode doar roupas, objetos de decoração, acessórios, sapatos, enfim, você pode doar muita coisa para o brechó, porque a venda desse brechó vai direto para Cantinho dos Anjos. A gente não estaria aqui divulgando e pedindo a ajuda de vocês se a Cantinho dos Anjos não fosse uma ONG super séria e parceira aqui do Feminíssima. A Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda.